Então, pessoal, esse aqui é uma dublagem da série de vídeos Entendendo a Ciência do Plasma. Essa é a parte 1. Eu coloquei a legenda em português somente para me ajudar, porque meu inglês não é tão bom assim. Então, a legenda tem alguns erros, né? Tem algumas palavras que são ambíguas, que têm duplo significado e ela acaba traduzindo errado. Então, vocês sempre deem preferência à tradução da dublagem e não da legenda, tá? Então, vamos começar. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, de onde você estiver conosco. Bem-vindo aos ensinamentos públicos da Fundação Cash. Hoje é segunda, 25 de setembro de 2017. Hoje é a nossa primeira semana da série Entendendo a Ciência do Plasma. Essa é uma nova série que nós começamos aqui e vai cobrir o básico do plasma. E hoje os tópicos são ciência do plasma, nanotecnologia e GANs. O nosso apresentador é o Jimmy McDonald. Ele vai estar aqui todas as segundas durante as próximas 12 semanas. Então sejam todos bem-vindos. Eu sou o anfitrião Flint Monhausen e bem-vindo, Jim. Obrigado, Flint. Obrigado por todos se juntarem a nós hoje. Eu vou começar compartilhando a minha tela. Então vocês vão ter que ter um pouco de paciência porque a internet está meio lenta aqui. Os slides não estão mudando. Eu vou ter que esperar um pouquinho até que mude. Tudo bem, então boa tarde a todos, onde quer que você esteja. O objetivo dessa oficina, essa série de oficinas, é tentar fazer com que as pessoas entendam o que é a ciência do plasma. E nós dividimos isso em 6 tópicos. E o objetivo dessas oficinas é: nós vamos começar fazendo o básico e toda semana vamos construir esse conhecimento. Então, vamos apresentar alguns conceitos de cada vez, cada semana. São importantes conceitos para entender. Então você poderá ver como, ao entender a ciência, como ela começa a interagir e se relacionar com outros aspectos: a saúde, o corpo, a natureza, as plantas, as árvores,
nós mesmos como uma alma. Então tudo está interagindo, está tudo ligado. Tudo se resume ao mesmo princípio básico de como o plasma opera. Então espero que ao fazer isso, vamos te dar pelo menos, principalmente as pessoas novas, uma oportunidade para ter uma ideia na sua mente em torno dessa tecnologia, porque é uma grande quantidade de informação. Então nós não podemos simplesmente transmitir o conhecimento básico por trás disso. E você precisa continuar o seu estudo mais para frente. Então, quando você ouvir minha pausa, é porque eu estou esperando para o slide mudar. Então, essa tecnologia, ela vai mudar a maneira como nós entendemos tudo ao nosso redor. Começamos a entender como as viagens espaciais são possíveis. Começamos a entender como realmente podemos mudar a saúde do nosso corpo, criar novos materiais, criar energia que está sempre disponível, sem destruir nada. É um novo olhar sobre o transporte, meio ambiente, nanotecnologia, agricultura. É uma tecnologia muito importante. É como se fosse uma extensão do que nós aprendemos até agora. O workshop de hoje é a parte número 1. Nós estamos apenas indo para uma introdução sobre o que é a ciência do plasma. Faremos uma introdução sobre o nano e em seguida sobre os GANs. Então, obviamente, toda a semana vamos começar a construir passo a passo esse conhecimento. Essa tecnologia foi trazida por você pela Fundação Cash e você sabe que tem esses 2 sites disponíveis para mais informações. Foi fundado pelo Sr. Cash. É ele que traz esse conhecimento para nós. Então nós vamos começar com a primeira sessão. O que eu gostaria de fazer é ir para a primeira sessão e em seguida eu vou abrir para as perguntas, apenas algumas perguntas. Por favor, mantenham suas perguntas relacionadas ao tópico que está sendo apresentado. Então nós passaremos para a próxima sessão. Então eu vou começar com algumas citações do Sr. Cash, como uma introdução para o entendimento do que é essa nova ciência. Então, quando nós olhamos para o nosso último século, foi todo sobre o estado da matéria. Então, nós desenvolvemos o conhecimento nuclear e atômico. E agora nós demos um passo mais além para dentro dos campos que fazem os elétrons, os prótons e tudo mais que nós vemos ao nosso redor. Nós aprendemos a matéria por milhares de anos e então, na verdade, nós lutamos, né, com a matéria por milhares de anos e nós não podíamos mais manipular ela. O máximo que nós conseguimos foi fazer ligas. O máximo que nós alcançamos foi misturar esses diferentes... Peraí, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. O máximo que nós conseguimos alcançar foi pegar esse estado da matéria e misturar com diferentes metais e criar diferentes ligas. Mas ainda nós estamos trabalhando com o estado da matéria. E o máximo que nós conseguimos foi a tangibilidade, de ser capaz de ver algo, de segurar algo.
Isso foi nos dito que isso é o estado da matéria, é o que nós podemos ver. E no mundo da química, nós misturamos as coisas juntas e isso é o mais longe que nós conseguimos ir. Misturando diferentes químicos e criando diferentes compostos. Quando o mundo foi introduzido ao átomo há 100 anos atrás, era algo novo, nós deveríamos aceitar. Então nós começamos a mudar para a era nuclear. E por causa de Hiroshima, da bomba de Hiroshima, as pessoas começaram a respeitar isso por medo, não pelo conhecimento. E agora nós nos mudamos para o plasma. E ele é pacífico. Ele mostra o seu poder sem nenhum medo. Então a ciência do plasma está começando a entender sobre o conhecimento da energia do universo. Se nós podemos começar a entender como o universo funciona, nós saberemos como a Terra funciona, como o nosso corpo funciona, porque tudo funciona da mesma maneira. Então, quando nós entendemos o princípio básico dessa ciência. Então, quando nós começamos com o estado da matéria, isso é algo que todos nós sabemos. É algo que está por aí por milhares de anos. E é o que nós entendemos na nossa ciência atual. É o estado da matéria. E nós tentamos usá-lo e manipulá-lo de diferentes maneiras, mas ainda é essencialmente o estado da matéria. O que nós vamos te mostrar durante esses workshops é como criar, como pegar o seu estado da matéria e como você pode criar nanocamadas no estado da matéria. Então nós estamos levando o estado da matéria um passo além e criando as nanocamadas. Então nós vamos aprender depois como usar essas placas nano-revestidas para começar a fazer o seu material GANs. E a partir do entendimento e do trabalho com material GANs, nós vamos começar a entender que nós realmente, na verdade, estamos trabalhando com os campos que são gerados a partir desse material GANs. Então, é todo um processo, partindo da matéria, criando nano, depois o GANs, e agora nós começamos a trabalhar essencialmente com os campos. Então, quando nós falamos dos campos, eles estão à nossa volta. Nós não vemos esses campos, mas nós sabemos que eles existem. Porque nós todos sempre tivemos raio-x no dentista, no médico. Esses raios-x estão usando uma certa força de campo. A gente não vê, mas a gente sabe que ele está lá. Nós estamos conscientes da radiação nuclear e seus efeitos, apesar da gente também não ver. E também tem uma força diferente. Nós vemos a luz visível, mas nós precisamos de equipamentos específicos para ver a luz ultravioleta. Então a luz também está em uma força diferente. Então nós sabemos que existem alguns campos ao nosso redor que nós não vemos. Então essa tecnologia é apenas uma maneira de entender que há sempre mais e mais ao nosso redor, além do que nós descobrimos até agora. Então, nós aprendemos a ir através dos passos para liberar esses campos e começar a usar eles em todas as aplicações em termos de ciência. Então, em troca, nós começamos a aprender que a partir dos campos nós podemos fazer o material GANs. Como, por exemplo, nós aprendemos a fazer o GANs de CO2, que é essencialmente produzido a partir dos campos ao nosso redor, para o estado da matéria nano. Então, a partir dos campos, nós podemos perceber que podemos criar matéria, e qualquer matéria que nós queremos, usando os campos.
Então nós vamos aprender como aproveitar essa energia, entender os campos do universo. E ao fazer isso, nós vamos descobrir um novo modo de viver nesse planeta e além. Então, essa nova compreensão dos nanomateriais, dos GANs e dos campos é o que se trata a ciência do plasma. Esses campos são campos magnéticos. Tudo no universo é feito de campos magnéticos e suas interações. Desde o mais pequeno átomo até o nosso corpo, até o universo, todos são feitos a partir desses campos. Então, aqueles que a gente vê e aqueles que a gente não vê, nós sabemos que eles estão lá, mas a gente nunca teve a capacidade de medir e nunca tivemos instrumentos para poder medir e... Desculpa, tenho que voltar aqui que eu me perdi. Nunca tivemos instrumentos para entender que há muito mais do que além do que a gente conhece. Portanto, a existência e a interação de forças dinâmicas de diferentes forças, velocidades e densidades levam ao que nós vemos ao nosso redor como planetas, galáxias, animais, plantas, moléculas e átomos. Essencialmente, tudo é feito a partir desses campos. E quando a gente olha para a espiral do plasma, você pode imaginar, você pode ver isso como uma mola se abrindo. E nós sabemos que no centro está o ponto mais forte. E enquanto nós saímos para fora dessa mola, nós chegamos ao estado fraco dessa corda, dessa mola. E quando você olha à direita, esse é o alcance do estado da matéria. Então é aí que a gente andou jogando e brincando por milhares de anos, no alcance da matéria. E quando nós mudamos mais para dentro, você tem o alcance da luz visível e o alcance do raio-x. Isso é o que nós temos trabalhando e entendendo com a ciência atual até o momento. E agora nós começamos a entender que há muito mais. Existem muitos campos lá fora e nós estamos aprendendo a usá-los e compreendê-los. Para entender esses campos, nós temos que entender outros conceitos básicos de compreender os campos magnéticos e gravitacionais, o que iremos comumente chamar de campos magravre. Nós todos brincamos com ímãs quadrados por toda a nossa vida. E é o caso de entender a diferente terminologia que nós vamos usar. Então, quando você tem dois ímãs quadrados, onde os campos foram feitos artificialmente, foram ditados naquele ímã de metal, você tem um norte e um sul, o ponto de entrada e o ponto de saída. Então, quando você traz o norte e o sul juntos, eles vão se atrair. E isso é o que nós chamamos de gravitacional, porque puxa eles juntos. Quando você tem a mesma polaridade no norte com norte, eles vão se repelir. Eles vão se empurrar mutuamente. E é isso que nós chamamos de magnético. Mas isso é apenas nos ímãs quadrados, que nós temos essas duas direções. Tenho esse pequeno vídeo aqui te mostrando os efeitos nos ímãs redondos. Quando você coloca um outro ímã junto com os outros dois, você pode ver como eles se posicionam a si mesmos. E eles sempre mantêm essa distância que eles estão tendo.
Se você adicionar um outro, então eles têm que se reposicionar a si mesmo. Você está vendo como eles... Ok. É muito interessante quando você começa a ver do ponto de vista de um ímã redondo. E você vai perceber que todos encontram a sua posição. Então nós podemos fazer alguma pergunta sobre esses ímãs redondos. Que força é essa que está fazendo esses ímãs redondos se moverem? Se nós movermos um deles, nós fazemos os outros se moverem. E por que eles parecem manter uma certa distância um do outro? Porque todos se movem, se nós movermos um apenas. Então, se nós temos 3 ímãs e movemos apenas um deles, os outros vão se mover também. Então, por que eles fazem isso? Qual é a conexão que eles têm? E o que aconteceria se esses ímãs fossem bolas redondas e tivéssemos que fazer isso num aspecto tridimensional? Só te lembrando que isso foi feito num esquema plano. Então, se nós podemos recriar isso tridimensionalmente, o que você poderia visualizar esse posicionamento? É como se eles fizessem uma dança todos juntos. Então, essas são as perguntas que vocês precisam se perguntar. Então, quando nós olhamos para a distância e o espaçamento entre os ímãs, quer dizer que a força de cada ímã ditará o espaço entre os dois. Então, conforme um se move, o outro irá se reposicionar para manter essa distância. Então, nós estamos tendo uma... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, só um momento, pessoal, que alguém está me ligando aqui. Deixa eu voltar aqui, dá licença. Desculpa aí, viu? Que alguém me ligou. Então, nós estamos tendo uma repulsão em termos magnéticos e também estamos tendo uma atração gravitacional. Então, o que essencialmente temos é a interação dos campos desses dois ímãs. E os campos saem de um ímã na parte de cima e interagem com outro ímã na parte de baixo. E é assim como eles mantêm a distância um do outro. Essa lacuna. Essa lacuna permite que eles se movam livremente. Eles ainda estão conectados e encontram sua posição. E é assim que eles interagem uns com os outros, através desses campos. Agora tenha em mente que isso é tudo estado da matéria. Então nós temos que começar, obviamente, olhando para o estado da matéria. Temos que ver os ímãs baseados em ferro. Quando nós começamos a olhar para a interação nesses plasmas, tem o mesmo efeito, lidando com os mesmos campos magnéticos, do ponto de vista do plasma, ou dos GANs.
Então nós temos que entender os campos. A direção do fluxo desses campos é o que dita o que nós chamamos de campos magnéticos e gravitacionais. Então, os campos fluem para fora são chamados de magnéticos, e os que fluem em direção ao centro são os gravitacionais. Então, isso é uma representação numa tipo de uma base tridimensional, se esses ímãs fossem redondos. Nós vamos entrar na próxima série de workshop exatamente sobre a formação desses campos magnéticos, como eles se unem para interagir, mas o que nós queremos que você alcance hoje é exatamente como esses dois interagem, e que o termo magrave, porque nós vamos usar muito essa terminologia durante essas apresentações. Você precisa entender realmente do que nós estamos falando quando nós falamos campos magrave. Vem de duas palavras, magnético e gravitacional. Então nós vamos usar isso em termos de tipo de campo magnético de alguns GANs e plasmas. Mas precisamos entender esse conceito. Então, em resumo, nessa primeira sessão é uma introdução. O resumo é: a ciência do plasma está indo realmente além do que nós conhecemos como estado da matéria. Nós estamos levando o estado da matéria e acabamos, através de vários processos, indo para o nano e para o GANs, e começando a usar esses campos, que é a essência do estado da matéria. Não é magia, é apenas algo que ainda temos que entender. Sempre esteve lá, mas nós nunca entendemos. E agora somos capazes de compreender além do que foi conhecido pela ciência. E nós começamos a entender que tudo nesse universo e além é feito desses campos magnéticos. Então esse é um ponto importante a se lembrar, porque mesmo a sua matéria que você está olhando é feita de campos. E se você entender o princípio de onde nós estamos pegando esses campos magnéticos e gravitacionais, então esses são os dois conceitos básicos que vocês precisam entender nessa introdução da ciência do plasma. Então isso é tudo. Ele vem através dos campos e é assim que esses campos interagem um com o outro. É o que nós vemos hoje ao nosso redor. Alguma pergunta? Vamos abrir para perguntas. Por favor, mantenha suas perguntas relacionadas com o assunto que estamos apresentando. Então, vocês podem levantar suas mãos virtuais, por favor. Algum dos panelistas tem alguma pergunta? É segunda de manhã, tá muito calmo. É. Não pra você é à noite, né? Então, tudo bem, então nós vamos continuar. Estou olhando para as outras transmissões aqui, vendo se tem alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. O Rick Cremon disse. Seja bem-vindo. Eu vou ligar meu fone de ouvido aqui. Então lá vamos nós. Estou ligando meu microfone. Eu tenho uma pergunta. Então, meu nome é Rick Cremon, para aqueles que não reconheceram minha voz. Eu gostaria de saber como os campos magrave, esses campos que você descreveu, como a ideia de gravidade
funciona. O que é a gravidade em termos de campos mais grave? Que nós chamamos de gravidade agora. Essa coisa que nos prende no planeta nesse momento. Então eu vou entrar nessa parte, eu vou entrar nisso na parte 3. Então, tudo bem. Então eu tenho uma pergunta. Então obrigado, meu nome é Boniface, sou da Califórnia. Então, levando em conta que isso é uma aula inicial, talvez vocês possam definir alguns termos como nano e GANs. Eu sei que eles são acrônimos, especialmente o GANs. Você pode quebrar ele e explicar melhor para as pessoas. É um bom ponto. Eu vou passar por isso na próxima sessão, quando nós formos para o nano e GANs. Nós vamos ter essas definições lá. Tudo bem, obrigado. É um prazer. Oi, eu tenho uma pequena pergunta. Aqui é o Rui, de Portugal. Posso perguntar? Vai em frente. Os campos magnéticos e gravitacionais, eles funcionam em elementos quadrados ou qualquer forma de ímãs? Então, quando você olha para os ímãs quadrados, quando nós fabricamos os ímãs quadrados, nós determinamos, nós ditamos onde é esse campo, onde é o norte, onde é o sul naqueles ímãs. Quando nós olhamos para os ímãs arredondados, é um pouco diferente, mesmo quando eles são fabricados. Há um norte e há um sul para eles. O que nós temos que entender é que você vai ver mais tarde em outras apresentações, é que quando começamos a olhar para o plasma e para o GANs material, eles têm essencialmente, eles são explicados como sendo essencialmente como sendo um ímã redondo e eles têm os seus campos. Nós não estamos ditando os seus campos. Você entende o que eu quero dizer? Eles agem como um ímã, a interação dos campos. Nos ímãs quadrados, nós ditamos o que é o norte, o que é o sul. Isso responde sua pergunta? Então você quer dizer, ímãs redondos, eles jogam como os campos da Terra, certo? Os outros são ditados? Sim? Sim, os ímãs arredondados também são ditados. Sempre tem um norte e um sul para eles também, mas como eles são redondos, é o conceito da forma redonda. Onde não importa para onde você move esses ímãs, sempre há uma interação. Se você tiver que ver esses ímãs, não num ambiente, não num lugar plano como no vídeo, mas numa base tridimensional, como uma bola redonda. É isso que você precisa visualizar. Eles são redondos. Os ímãs, os campos saem como se fosse de ímãs arredondados. Não importa a forma com que eles estão fazendo. São sempre a interação de campos, interagindo com outros campos. É por isso que eu fiz a pergunta. Muito obrigado. Ok, eu tenho algumas perguntas aqui. Um anônimo perguntou aqui no Zoom: o plasma do raio-x é um campo? O raio-x é uma força de campo, então ele tem uma certa força de campo. É como, por exemplo, o gama ou beta ou a luz ultravioleta é uma certa força de campo. Ele pergunta, na matéria? Correto? O que você quer dizer, matéria? No estado da matéria? Ele pergunta.
Bom, então nós estamos ainda lidando com os campos. Ele mostrou os campos na espiral, ele mostrou o raio-x no gráfico. Sim, mas tá além do estado da matéria. Então deixa eu tentar te explicar. É apenas você entender que qualquer ponto dessa espiral é um certo campo de força. Nós estamos falando de uma força de campo que tem um magnético e um gravitacional, porque nós não conseguimos um sem o outro. Nós sempre temos magnético e gravitacional em qualquer ponto dessa espiral. Sempre tem um certo campo grave. Então nós temos uma outra pergunta do Dennis Dunham na live stream. Os campos magnéticos têm os campos, ambos os campos magnéticos e gravitacionais? É a interação dos campos magnéticos que leva ao que nós conhecemos como gravitacional. A Fundação produziu um vídeo que mostra como os campos interagem. Isso nós vamos explicar em mais detalhes na próxima apresentação. Como os campos se unem e como eles interagem. Mas essencialmente é a interação dos campos magnéticos que nos dá, que vai causar o gravitacional. Eu só não quero ir muito longe e muito rápido. É um processo muito lento para apresentar esses conceitos básicos, porque se a gente for muito rápido, muitas pessoas vão perder. E vocês vão perceber que no final das 12 aulas, nós vamos responder basicamente todas as perguntas que as pessoas tiveram. Nós vamos fazer de uma maneira bem metódica e bem lenta. Tem um Peter, tem uma pergunta para você. Peter, você tem uma pergunta? Sim, eu tenho. Você está me ouvindo bem? Sim, nós podemos te ouvir. Então, com relação aos ímãs redondos e a demonstração de como eles estão se movendo com relação uns aos outros, não seriam aqueles principalmente magnéticos na sua demonstração de campo? Ele respondeu sim. Se você girar um desses ímãs, você vai conseguir a outra polaridade. Eu vou te mostrar fazer uma demonstração de como eles interagem quando você move um, o outro se move. Certo, muito obrigado. Então vamos continuar. Então a próxima sessão vamos entender o nano e o que é o nano. Apenas para te dar um entendimento do termo do que é o nano, é uma partícula muito, muito minúscula. É 1 bilionésimo, ou 10 elevado a menos 9. É isso com que nós estamos lidando. São partículas muito, muito pequenas, que nós chamamos de nano. Em termos de definição, quando nós falamos da base do plasma, é a individualidade de minúsculas entidades. Peraí, deixa eu voltar que eu me perdi.
É a individualidade de pequenas entidades na escala nano, tal como átomos dentro de uma estrutura molecular que são independentes e dinâmicas. Os nanomateriais são independentes de pressão devido à sua individualidade de átomos. E eu vou explicar isso em mais detalhes. E por isso nós precisamos que o Flint coloque o vídeo que a Fundação fez sobre o nano. Então, eu vou ler aqui para vocês, peraí. Estado monoatômico barra nanocamadas, embaixo, estado físico da matéria. Bom, acho que daqui a pouco ele vai dar um replay nesse vídeo e vai ler, que eu lembro dessa aula. Vamos esperar um pouquinho que ele já vai ler essa parte e a gente lê junto com ele. Eu não consigo ouvir nenhum som. Você quer ler enquanto... Não, as pessoas podem ler. Se você ler, a pessoa que faz a transcrição vai ser útil para eles também, então acho que eu vou começar a ler. Aí ele vai voltar aqui, o vídeo vai ler. Dessa maneira, o pessoal que faz a tradução vai ter alguma coisa para traduzir, em vez do silêncio. No estado físico da matéria, mudança no ambiente, temperatura e pressão resultam em diferentes estados da matéria. Modificando o ambiente de forma... Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Modificando o meio ambiente de forma magnética e gravitacional, podemos converter o estado da matéria físico em estado monoatômico, em nanocamadas. E é aí que você vê a matéria física, ela está lá. Vai se tornar camadas de um estado monoatômico. O processo cáustico de revestimento é obtido por adicionar calor, água e hidróxido de sódio. A interação do meio ambiente com o cobre cria um espaçamento, uma lacuna para as nanocamadas se formarem. Então você vê o pedaço de cobre físico e nesse ambiente cáustico.
Esses átomos para que eles se reposicionem ligeiramente. Eles continuam ligados à matéria, mas eles se moveram, eles mudaram sua posição magnético-gravitacional do contato direto. Só um minuto, pessoal, que tem alguém me ligando aqui de novo. Só um momento, pessoal, eu já volto aí. Então, pessoal, desculpa aí, tive que dar uma saidinha. Vamos continuar a aula. Eles ainda estão conectados à matéria, mas agora eles se posicionaram a si mesmos. Eles não são livres e independentes da matéria física. Eles estão conectados através da conexão do campo magnético e gravitacional. Portanto, o estado da matéria física está densamente compactado. Tem uma fixação molecular e ele é dependente da temperatura e da pressão. O estado de camadas monoatômicas, as camadas monoatômicas de nanorevestimento, as camadas nanomonoatômicas posicionam a si mesmas e são conectadas através dos campos magnéticos e gravitacionais. As nanocamadas compartilham conexão entre si. E também a estrutura da matéria física. Essa conexão são os campos. A formação de nanocamadas é substituída pela substituição da força do campo magnético e gravitacional. Isso ocorre dentro da estrutura física da matéria, de dentro para fora, em direção à estrutura monoatômica. Os átomos da matéria física se reposicionam dentro das nanocamadas. E ele, dependendo da força do seu campo magnético e gravitacional. Então, eles apenas encontram a sua posição dependendo da sua força. Essas nanopartículas não ficam presas, elas acham um espaçamento e se acomodam umas às outras. As lacunas dentro das nanocamadas não são uniformes.
Esses espaçamentos do campo magnético, eles mantêm uma capacitância e eles contêm um certo espectro de campos. Essa separação, esse espaço de separação é a energia dos campos magnéticos e gravitacionais. A parte da matéria das nanocamadas continuamente liberam campos para manter esses espaços, esses espaçamentos. Essa liberação de campos mantém a sua posição e o seu equilíbrio com relação ao ambiente também. Esses campos, esses campos liberados se unem nesses espaçamentos, se tornando o centro de energia e informação. Galera, eu tô pulando porque a internet do vídeo aqui não é a minha, é que tá rolando o vídeo, tá muito lento. Só um adendo meu aqui. Então vamos voltar aqui que eu perdi um pedaço. Esses espaçamentos são envelopes magnéticos que contêm o plasma dentro das nanocamadas. Essas nanocamadas variam no seu espaçamento e, portanto, na força do seu campo. Essas camadas interagem umas com as outras, produzindo um vasto espectro de campos magnéticos e gravitacionais. Eles absorvem todo o espectro dos campos magnéticos. É por isso que elas têm a aparência escura. O processo de secagem do processo de nanorrevestimento é uma maneira para as camadas se estabilizarem. Os campos se ligam uns com os outros e acham o equilíbrio. O uso do voltímetro durante o processo de secagem auxilia a estabilização e conexão. A corrente elétrica alinha e estabelece uma linha de fluxo através das nanocamadas. É importante entender que as nanocamadas não são bidimensionais. Elas operam em 3 dimensões. Um processo de revestimento nano bem sucedido resultará no material que vai ficar escuro
vai resultar que o material vai escurecer, né? Isso é um testemunho da eficácia das nanocamadas na sua absorção dos campos magnéticos. Essas nanocamadas agora têm dezenas de milhares de profundidade. Essas nanocamadas são tridimensionais, assim são os recipientes que contêm os campos magnéticos, que na verdade são os espaçamentos. Deixa eu repetir essa frase aqui que eu acho que ficou mal traduzido. As nanocamadas são tridimensionais, assim também são os envelopes, né? Os containers dos campos magnéticos, que são os espaçamentos, né? O avanço com as camadas nano é a criação desse recipiente que contém o campo magnético. Então vamos de novo. O avanço com as nanocamadas, na verdade, qual é o grande lance? É porque ele é a criação, né? O grande lance com as nanocamadas é o quê? É a criação desses envelopes, desses recipientes que conseguem conter esse campo magnético. Esse recipiente de campo magnético consegue manter o plasma, a energia e as informações. Os campos magnéticos plasmáticos agora são capazes de serem capturados por esses recipientes de campo magnético. Os campos de força correspondência com o espaçamento do campo magnético são atraídos e ligados. Então esse é o final, ok? Eu vou compartilhar minha tela. Então, esse é um ótimo vídeo para ilustrar o que as nanocamadas são, como elas são formadas e por que nós precisamos criar essas nanocamadas. Então, conforme nós explicamos na primeira sessão, a existência e a interação de diferentes... Peraí, deixa eu voltar que essa parte é complexa. A existência e a interação de campos... a existência e interação de campos magnéticos com forças diferentes, velocidades, densidades diferentes. Então vamos de novo, que essa frase aqui é complexa. A existência e a interação de campos magnéticos com forças diferentes, velocidades diferentes, densidades diferentes, leva a criar o que nós vemos como planetas, galáxias, plantas, animais, moléculas e átomos. Então tudo são campos. Então, como nós interagimos com esses campos?
nós interagimos com esses campos através das nanocamadas. Então nós viemos do estado da matéria, que na verdade é essa peça de cobre, por exemplo. Então nós fizemos um cobre nanorevestido e agora nós temos o mesmo pedaço de cobre, mas agora ele tem milhares de camadas de nanopartículas lá. Então, se explicarmos um pouco sobre o que está acontecendo nesse vídeo, então nós sabemos que o estado da matéria é tudo que nós vemos é tangível, nós chamamos de matéria. Não importa se é uma planta, um pedaço de plástico, um pedaço de aço, nós sabemos que isso é matéria. Todos são construídos por uma estrutura de bolinhas embaladas bem perto umas das outras. Isso nós chamamos de matéria, mas na verdade deveria ser chamado de plasma. Essas bolinhas estão sentadas uma perto da outra, bem apertadas. Elas são como ímãs. Quando você os coloca um do lado do outro, eles encontram a distância uma do outro. Então, essencialmente, o estado da matéria em essência, se você der uma olhada numa imagem, poderia ser, por exemplo, o cobre. Os átomos de cobre estão sentados um do lado do outro no fio de cobre. Então, quando nós vamos para a matéria, quando nós vamos da matéria para o estado nano, então se nós aplicarmos o calor e colocarmos uma corrente nele, se aplicarmos calor através do ambiente cáustico, ele vai se separar e vai ficar assim. Então podemos ver isso. Aquelas pequenas bolas muito empacotadas são liberadas e vão encontrar posições e vão se afastar umas das outras. Elas continuam conectadas, mas agora elas estão mais separadas. Então o fio de cobre fica parecendo preto, fica com a aparência preta. E temos pelo menos 30 mil dessas pequenas bolas, umas sobre as outras. E essa é a nossa nanocamada que a gente cria. E é preto porque basicamente é capaz de absorver todo o espectro da luz. E é por isso que nós vemos como preto. Então por que nós usamos essas camadas? Essas nanocamadas são a interface, a conexão a todos os campos ao nosso redor. Essas nanocamadas são aquelas que nos permitem interagir com esses campos. E porque nós afrouxamos a ligação entre os átomos, permite com que mais campos passem por essas lacunas. E também podemos descrever as nanocamadas como filtros, porque diferentes nanocamadas só permitirão que certos campos passem. E quando começamos a entender realmente como nós podemos fazer diferentes nanocamadas para diferentes propósitos, você pode ver que eles agem como certos filtros. E se quisermos apenas uma certa quantidade de certos tipos de campos atravessem, é isso que vamos criar, de modo que apenas esses campos passem. Então essa é apenas outra imagem tentando ilustrar o mesmo estado da matéria. Se você tiver dado uma olhada naquelas pequenas bolas redondas, cada uma desses pequenos átomos ainda possui seu próprio campo magnético gravitacional, mas agora eles estão muito bem embalados. E quando criamos uma condição diferente para eles se afrouxarem, e é por isso então por isso esses minúsculos átomos se afastam uns dos outros, eles continuam conectados, mas agora nós temos essas brechas entre eles, e essa brecha que permite que os campos do ambiente comecem a entrar e interagir.
E agora nós podemos entender por que a caneta da dor funciona. Porque as nanocamadas do fio de cobre permitem os campos do seu corpo e do ambiente fluir através da caneta, através das nanocanetas daquela caneta. No próximo workshop, nós passaremos e mostraremos o processo todo para criar suas próprias nanocamadas nas suas placas de cobre ou fios de cobre. Então, o resumo da introdução é do porquê nós acabamos criando nanocamadas e qual o propósito disso. É porque essas nanocamadas nos permite interagir com os campos que estão ao nosso redor. E essas nanocamadas também atuam como filtros, permitindo apenas que certos campos passem através. E você vai ver o porquê que é tão importante nós olharmos para os aspectos de saúde, para as plantas, é que nós conseguimos esse efeito de filtro no nosso corpo, nas plantas, no meio ambiente e ao nosso redor. Temos algumas perguntas com relação a essa introdução ao nano. Oi, Denis, está com a sua mão levantada. Denis? Pode se apresentar e fazer a sua pergunta. Denis, está me ouvindo? Talvez ele esteja com o microfone fechado. Vamos ver aqui. Se houver algumas questões em outras mídias aqui. Então, alguém no YouTube perguntou, então a atração entre os ímãs agora é chamada de gravitacional? Sim. Então isso resolve a teoria de unificação. É uma terminologia diferente que foi nos ensinado na escola sobre atração e repulsão. Agora nós podemos chamar de que a atração é gravitacional e a repulsão é magnética. Então, se pudermos entender esses conceitos básicos, seria muito importante para nós. Ok. Podemos seguir em frente. Estou apenas revisando aqui no Facebook. Um momento, por favor. Temos uma pergunta do Adam no Facebook. Podemos fazer nano revestimento em tudo? Tudo mesmo? Sim, nós vamos te mostrar que além de nano revestir o cobre, você pode revestir o zinco, o plástico. Ok.
até mesmo algo como a madeira. Alimentos? Sim, você pode fazer nano-revestimento em qualquer coisa. Então é tudo que eu vejo por agora. Ok, então vamos seguir em frente. Então vamos para a terceira sessão, que vamos explicar um pouco sobre o que são os GANs. A definição para GANs é um novo estado da matéria, uma molécula de um gás que se tornou nano por si mesma e se tornou um sólido estado da matéria. Então, gás para um estado nanossólido é a abreviação de GANs. Vamos explicar um pouco mais sobre isso. Então, nós vamos começar com o estado da matéria, e daí nós criamos o nano. Nós vamos te mostrar mais tarde nos workshops como você cria o seu material GANs, utilizando diferentes placas de metais, uma nano e uma não, para criar os seus GANs. Então, se nós colocarmos, por exemplo, aqui, esse cobre dando revestido e um cobre simples em uma condição com água salgada, nós criamos a condição para o GANs de cobre ser criado. Esses GANs se tornam livres e não estão mais conectados ao cobre. E ele se torna um material GANs, sendo o óxido de cobre. E agora você está olhando para uma foto de um jarro com bilhões de partículas minúsculas que são o GANs. Cada um desses minúsculos GANs agora são independentes e não estão mais ligados a nada. E são essencialmente dependentes por si mesmos. Em cada semana você pode ver... Desculpa, a tradução está errada. Deixa eu voltar aqui. Você pode ver cada uma dessas bolinhas dos GANs como sendo um pequeno sol. E ele irradia energia continuamente para fora. E ele recebe a energia que está vindo. E se você ver esses pequenos GANs como um pequeno ímãs, como nós mostramos no início do vídeo, como se ele fosse redondo e tridimensional, é o que esses GANs de plasma são essencialmente. Um único GANs tem campos magnéticos e gravitacionais, porque os campos estão fluindo para fora e tem alguns que estão entrando para dentro. E cada um deles é feito de milhões e milhões de campos que se unem e giram continuamente, criando uma interação de campo dinâmico. Então é isso que os nossos pequenos GANs são, que nós fizemos em nossas garrafas. Cada um está irradiando continuamente. Então, nos workshops futuros, nós vamos te mostrar como fazer seu GANs de CO2, cobre, zinco, CH3, que são os seus 4 principais. E como você coleta seu aminoácido. Na seção de saúde, estaremos mostrando a você, criando GANs de comida, GANs de cálcio, GANs de comida, GANs de pílula. Então, vamos ver, nós vamos te mostrar isso. Você vai entender os conceitos básicos e vai poder começar a fazer sozinho tudo isso na sua própria mesa da cozinha ou na sua garagem. Você pode criar todo esse material sozinho. Você pode usar de várias maneiras. Para a saúde, agricultura, energia. Então, o resumo do que o GANs é, se nós olharmos como pequenos sóis, ou pequenos ímãs redondos que constantemente estão irradiando, porque ele é de graça, ou melhor, desculpa,
Ele é uma entidade livre que está emitindo um campo muito mais forte do que o que foi anexado no estado da matéria e está continuamente dando e recebendo campos. Então, foi bem curto, mas era importante estabelecer o conceito básico do que é o GANS. Podemos abrir, se tiverem alguma pergunta. Ok, estou olhando para todos os canais aqui. Da última vez, esse é o Mário do Facebook. Ele perguntou: o quão poderoso é o nano na superfície dos materiais, assim como a resistência na física? Bem, as nanocamadas que você cria no seu cobre são dois termos. Ele é altamente condutivo. Alguém pode me isolar, me ajudar? Acho que é isolante. Isolante ou resistivo. É por isso que se alguém for corajoso o suficiente, depois de ter feito o seu uma grave, você conectar na rede elétrica, você pode tocar sem tomar choque, porque essas minúsculas nanocamadas te isolam. Então eles isolam muito bem e ao mesmo tempo são condutores. Isso depende da direção do fluxo. Tem uma pergunta sobre os GANs. Pode ir em frente. Então esse é o Boniface again. De novo, qual a diferença entre o que você chama de GAN seco e o GANs que normalmente se forma no líquido? Tem diferentes usos. Na sua forma seca, eu não sei se alguém pode me ajudar nessa questão, mas algumas vezes é usada para diferentes propósitos, porque no líquido tem uma certa força e quando você seca, você muda sua condição em torno dele. Então terá uma força de campo ligeiramente diferente. Alguns estudantes podem me ajudar nessa pergunta? Eu sei por mim mesmo que eu tinha, por engano, estava trabalhando e criando alguns capacitores e eu toquei usando o meu dedo, eu toquei o meu lábio, eu toquei o meu com o material GANS e foi tão energético que fez todo. Desculpa, pessoal. Meu Google ativou aqui sozinho. Fez toda a minha língua ficar entorpecida, dormente. Então não é algo para brincar, é muito energético. Por isso que nós usamos luvas e tomamos muito cuidado quando trabalhamos com material GANS. Você levantou sua mão, Brett? Você tem alguma pergunta? Não, não é uma pergunta, mas estou respondendo a pergunta do Jim. Qual a diferença entre
seco e o ganso molhado. E quer dizer que um você ditou e o outro não. E apenas para que todos estejam conscientes, nunca, nunca bebam ganso seco. Não importa que se esteja num copo ou se está no fundo do que for, nunca beba. Descobri isso da maneira mais difícil. Então, esse que você ditou ainda está num estado diferente. Então, ditar significa que você mudou os campos em um nível diferente. Então, é muito, muito importante que todos entendam que você nunca, nunca deve beber ou beber algum tipo de ganso seco. Obrigado, Brett. Eu acho que Flint eu vou seguir, fazer um resumo, então nós podemos abrir para vermos se tem alguma pergunta. Então essencialmente, quando nós olhamos para o resumo de hoje, o propósito de todos esses workshops é mantê-los curtos até o ponto em que você possa levar para casa certas informações e realmente entender do que se trata. Então a ciência do plasma é realmente uma extensão do que nós já conhecemos. É um olhar mais profundo na essência de tudo, que são os campos magnéticos. É por isso que você tem que entender que tudo é feito a partir desses campos. Então, mesmo a caneta que você está segurando na sua mão ou a mesa que você está sentada, são todos compostos desses campos. Nós vamos entrar em mais detalhes nisso. E é isso que eu quero que você leve para casa. E a interação desses campos magnéticos cria o que nós chamamos de campos Magrave, que é magnético e gravitacional. Então, é apenas um conceito diferente do que nós entendemos como atração e repulsão. Na verdade, é magnético e gravitacional. Criamos as nanocamadas, que permite maior interação com esses campos ao nosso redor. E como nós podemos usá-los como filtros e podemos trabalhar com determinados campos, e a partir desses podemos começar a criar nossos diferentes materiais GANs. E o GANs, você pode ver ele como pequenos sóis que estão constantemente dando e recebendo campos. E essa aplicação e uso desses materiais GANs, digamos, na saúde, na agricultura, e tudo começa a se encaixar em várias partes da ciência. Você sabe, a ciência hoje realmente tenta dividir tudo em vários compartimentos, mas quando você começa a entender o plasma, você vai ver que quando você entendê-lo do ponto de vista da saúde, é exatamente a mesma coisa com a natureza, que é a mesma coisa da forma como a Terra funciona, é exatamente a mesma como o nosso sistema solar funciona. A galáxia ou o universo, é apenas a escala que varia. Mas essencialmente tudo está operando com os mesmos princípios básicos. E isso é muito importante para as pessoas entenderem que essa ciência combina tudo em um entendimento básico. Não importa se está na escala atômica ou até na escala do universo, é exatamente a mesma coisa. Então, esses são essencialmente os pontos básicos que você tem que aprender e levar para sua casa nesse workshop, porque são fundamentais para o entendimento de tudo mais tarde. Então, se tiver alguma pergunta sobre qualquer um desses 3 tópicos, gostaria de fazer uma pergunta sobre o GAN seco. Aqui é o Eric, da Dinamarca. Brad disse que nunca deveríamos beber GAN seco. Ele disse: GAN seco, que é colocado de novo na água, você não deve beber, porque eu acho que é muito difícil beber o pó. Não, eu quis dizer, eu sinto muito, me desculpe.
você nunca coloca ganso seco na água e depois bebe a água. Ok? Ah, obrigado, obrigado por esclarecer, porque demorou um tempo para eu entender. Porque eu levantei minha mão, eu realmente te agradeço. Você nunca, nunca, nunca beba água dos gãs secos, porque ainda tem partículas nele. Essas partículas são muito fortes. E como eu disse, eu descobri da maneira mais difícil. Então o Sr. Cash me advertiu que realmente você está bebendo gans físico, porque essas partículas, a menos que passem por um, como chama essas coisas que giram? Oh Deus, o rapaz responde, uma centrífuga. Você nunca pode beber a água que teve gans seco, a menos que ele passe por uma centrífuga para remover as partículas, porque eles são muito fortes para nós. E como eu disse, eu descobri isso da maneira mais difícil. E realmente me afetou. Eu fiquei meio mal. Realmente imploro às pessoas, nunca beba água de um gans seco. Obrigado, Brett, mas eu me pergunto o que realmente aconteceu. Porque as partículas elas mudam. Se temos esse plasma líquido no início com as partículas de gans, quando nós secamos o gans, isso significa que as partículas de gans se juntam em um grupo de partículas, e nesse grupo de partículas, se dissolvermos novamente em água, não vai se dissolver, então nós não conseguimos grandes pedaços de gans no corpo. E é por isso que é muito forte para nós, ou como isso acontece? Esse é meu entendimento. É o que aconteceu comigo e eu vou explicar para vocês. É isso mesmo o que eu fiz e eu não recomendo ninguém fazer. E eu pensei que eu estava doente. Os campos eram tão fortes que se moviam pelo meu corpo. Eu literalmente me senti doente, porque os campos eram muito fortes. Então há partículas capturadas na água. E é muito forte quando está, nós chamamos de estado da matéria, o que quer que seja, mas ainda está no estado de gans. Então quando você bebe a água, tudo bem, mas se você secar os gans, ainda vai ter muitas partículas na água. Então, e elas são tão fortes que quando você ingerir, realmente faz você se sentir doente. E eu prometo. Eu vou levar sua palavra a sério. Não tente, confie em mim, não tente. Não é muito bom. Estamos entrando água aqui que nós discutimos como fazer água de gans e por aí em diante. Então essa é uma questão que nem deveria aparecer no momento. O principal é que as pessoas não informadas de não beber. Desculpa, falei errado. As pessoas são informadas para não beber o gans. E é o principal. E isso inclui, você sabe, você não pode misturá-lo. Então, ele não pode ser ingerido. É muito, muito importante, é claro. Mas isso é algo que nós ainda não discutimos isso no ensinamento. Então eu não sei se deveríamos entrar nesses detalhes de como não ingerir os GANs. Certo, obrigado, Rick. Eu posso adicionar que quando você tem os seus GANs originais produzidos na garrafa, eles são inofensivos para beber água. Temos que dizer isso. É só quando você trabalha mais nisso, você pode obter. Aí o Rick fala, bom, você tem que dizer isso no contexto, porque é inofensivo a bebida da água de óxido de cobre de GANs? Eu acho que não. Então você precisa especificar exatamente o que é água de GANs, que você quer dizer no contexto de quando é bom beber. E assim por diante. E não chegamos nisso ainda, no ensino. E você está dizendo às pessoas que comecem a beber água de GANs e que você já tomou o GANs seco e causou danos para o seu sistema e por aí. Então agora
As pessoas estão se perguntando o que é essa água de GANs que causa danos. E ainda não descrevemos o que a água de GANs ela é, ou a criação dos GANs e por aí. Então eu penso que estamos pulando à frente rápido demais aqui. E temos que deixar o público absorver a informação que temos. Sem entrar, você sabe, sem ter avisos, mas nem sequer descrevê-los de como fazê-lo ainda. Então temos que esperar um espaço de cada vez, um passo de cada vez. Obrigado, Rick. Alguém tem alguma pergunta relacionada ao tópico de hoje? Dinha, aqui é o Bonifácio de novo. Só queria te agradecer por colocar essa explicação para nós. Eu sei o quão útil isso será para aqueles que estiveram por aí, especialmente para aqueles que são novos, porque eu me lembro, eu estava lutando, tentando descobrir como isso funcionava quando eu cheguei ao conhecimento, então eu realmente agradeço e eu estou ansioso pelo que está por vir. Obrigado. Isso é um prazer. É importante porque todos sabemos que há tanta informação por aí e eu mesmo demorei muito, muito tempo. 2 anos de estudo para tentar lidar com isso. Então, se pudermos tornar mais fácil para as pessoas no futuro, então vai ser melhor. Então, é disso que se trata esses workshops, é estabelecer uma boa fundação para que as pessoas comecem a assistir outros vídeos do YouTube. Pelo menos eles têm alguma compreensão da terminologia e sobre o que foi falado, então. Aqui é o Peter de novo. Eu também quero te agradecer. E é legal voltar ao básico e ter esse passo a passo. Minha pergunta tem a ver com: será que isso vai estar disponível no YouTube na próxima semana? E também tinha outras pessoas com quem eu queria compartilhar, que na verdade estão trabalhando nesse momento. Então eu queria fazer essa pergunta. Isso vai estar disponível? Sim, sim, será. Estará disponível no YouTube, Facebook e na nossa stream, na nossa live. Então, sim. Muitas escolhas, muito obrigado. Nós temos. Obrigado, Peter. Temos uma pergunta aqui. Mário Gabriel, no Facebook, está perguntando o quão poderoso é o nano na superfície de uma peça de metal, bem como a sua resistência física. Se nós olharmos para a resistência, as nanocamadas são realmente muito, muito delicadas. Especialmente quando você faz no começo, se você não for muito cuidadoso, acabará esmagando essas camadas. Precisa deixá-las secar 3 a 6 meses, então elas se tornam muito, muito difíceis. Ou melhor, se tornam muito, muito duras. Tem uma superfície quase que de um diamante. Então, para criar nanocamadas realmente bonitas, leva muito tempo. Não é algo que podemos ter pressa e fazer no final de semana. É também importante notar que o plasma, as nanocamadas, tem uma causa unidirecional, ou melhor, fluindo através da placa ou por um lado do metal, se torna um supercondutor. Perpendicular a isso, se torna um superresistor. Sim. É por isso que é tão importante nós devemos explicar quando você faz suas nanocamadas. A atenção aos detalhes é importante, porque você pode acertar do modo que você Dinha, aqui é o Dimitri. Posso fazer uma pergunta sobre os GANs? Sim. É relacionado ao tópico? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. É sobre o filtro.
Sobre filtrar. A filtragem do GANS? Sim. Então vamos deixar isso para mais tarde, quando chegarmos a isso, ok? Obrigado. Mais alguma pergunta? Então, dando uma última passada aqui. Parece que é isso. Então, tudo bem. O que nós vamos fazer na próxima semana, na parte 2, vamos tocar sobre os aspectos da saúde, natureza e a alma. Então, na terceira semana, vamos voltar para o plasma, nano e GANs. Então, vamos começar a construir o conhecimento sobre o que você já aprendeu. E é assim que vamos passar essa série de 12 para construir essa base de conhecimento semana a semana. E você poderá ver como tudo isso vai se relacionar com a natureza, a saúde, sua alma, como ela opera. É tudo a mesma coisa. Então espero que possamos... Então a pergunta aqui: existe uma cópia deste arquivo de PowerPoint disponível? Tudo isso vai estar com todos os professores de línguas. Eles vão receber cópias disso para que eles possam usá-lo para todas as diferentes línguas em todo o mundo. Mas a versão em inglês estará disponível para o público? Sim, eu acho que sim. Primeiro eu vou verificar com todo mundo, mas não vejo nenhuma razão do porquê não. Então, talvez no próximo workshop podemos deixar as pessoas saber onde encontrar isso. Então, sim, nós vamos abrir as portas, ok. Então, se não tem nenhuma pergunta a mais, podemos encerrar. Eu quero manter esses vídeos relativamente curtos para que as pessoas que vão ver mais tarde, para que eles pelo menos possam gastar uma pequena quantidade do seu tempo apenas para chegar nessa informação. Então, obrigado a todos por participar e ajudar. Então, pessoal, é isso. Essa foi a primeira aula, Entendendo a Ciência do Plasma. Obrigado a todos e adeus.